Fala aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Conceituando. Meu nome é William Lando, sou professor de Biologia, Física e Química da EJA, Educação de Jovens Adultos. O intuito do canal é trabalhar Biologia, Física e Química de forma mais descomplicada e simples para facilitar o entendimento. E hoje a gente vai seguir o módulo de Química e a gente vai trabalhar com outro assunto que é muito estudado, que é chamado de densidade, né? O que seria essa densidade? A densidade nada mais é que uma relação existente entre a massa e o volume de um material, ou de um corpo, ou da matéria em si. O que seria essa relação? Por exemplo, o meu corpo, eu tenho uma massa de 78 a 80 kg. Esta massa irá ocupar um determinado volume no espaço. Então essa relação entre a massa e o volume eu chamo de densidade. Esta caneta aqui, ou este canetão, ele também possuirá uma densidade, porque ele possui uma massa e ocupa um determinado volume no espaço. Uma barra de metal, um clips, a água, tudo possui densidade. Beleza? Como a gente pode atribuir essa densidade em relação a alguns outros fenômenos, alguns outros fatores? A densidade ela vai variar também conforme a temperatura. Ou seja, se a minha temperatura aumenta, as minhas moléculas dentro desse corpo, desse material, irão se agitar. E logo eles irão se afastar um do outro. Terá dilatação deste material. Logo, então, se eu aumentar a minha temperatura, a minha densidade irá diminuir, porque eu vou ocupar um maior volume no espaço. Tranquilo? A pressão também influencia, mas isso é papo para outra hora. Como é que a gente regra esta densidade? Lá no Sistema Internacional de Medidas, que é um sistema que foi criado justamente para a gente regrar as unidades no mundo inteiro, a densidade ela tem uma unidade chamada de quilogramas por metro cúbico. Entretanto, nos livros ou em alguns locais na internet, alguns exercícios eles vão atribuir por grama por centímetro cúbico. Então a gente vai trabalhar em grama por centímetro cúbico. Tranquilo? Como eu falei, vários tipos de materiais, ou todos os materiais, têm densidade, melhor falando. A água, por exemplo, ela tem uma densidade, a água doce, aquela que a gente bebe, que vem dos rios, ela tem uma densidade de 1 grama por centímetro cúbico, aproximadamente. É um pouquinho menos que isso, mas aproximando da 1 grama por centímetro cúbico. Isso a nível do mar. Beleza? Como é que a gente vai calcular essa densidade? A densidade ela possui uma fórmula bem simples nesse cálculo, que é densidade igual a massa sobre volume. Logo eu peguei um exemplo aqui, eu peguei esta água doce aqui e misturei sal. Então eu tenho uma massa de 330 gramas para um volume de 300 centímetros cúbicos. Então eu vou fazer o quê? 330 gramas dividido por 300 centímetros cúbicos. Logo eu tenho uma densidade de 1,1 gramas por centímetro cúbico. Por quê? Porque é uma água salgada. Então essa água salgada ela tem uma densidade um pouquinho superior à densidade da água doce dos nossos rios. Tranquilo? Então a gente já pode ver também que a água do mar, que possui muitos sais diluídos nela, também tem uma densidade maior que a densidade da água doce. O Mar Morto lá, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que é muito fácil boiar lá, porque a densidade da água do Mar Morto ela é muito alta. Logo, a gente consegue boiar com maior facilidade. Tranquilo? A gente tem uma tabela aqui para mostrar alguns tipos de materiais em relação às suas densidades. A água, como a gente falou, tem 1 grama por centímetro cúbico. Já o chumbo ele tem uma densidade bem superior, que é 11,3 gramas por centímetro cúbico. Ou seja, se eu colocar um pedaço de chumbo dentro de um frasco com água, por exemplo, esse chumbo irá afundar. Por quê? Porque a densidade é maior. Então, tudo que tem uma densidade superior à água, afunda na água. Tranquilo? Por isso a gente utiliza o chumbo para a pesca. Beleza? O alumínio tem 2,70 gramas por centímetro cúbico. Também irá afundar. Não com tamanha velocidade que nem o chumbo, mas irá afundar. Beleza? O álcool tem 0,78 gramas por centímetro cúbico. Logo, se a densidade é menor, a gente tem que entender que se a gente misturar água com álcool, o álcool tende a ficar na parte superior do frasco e a água na parte inferior, porque a densidade do álcool é menor. O leite tem uma densidade levemente superior à água, que é 1,03 gramas por centímetro cúbico. A água doce, né? Se eu misturar os dois, então eu terei uma separação não tão nítida, né? Mas a gente vai conseguir observar então que o leite vai ficar na parte inferior e a água na parte superior. Como eu falei, não vai ser tão nítido, mas dá para tentar fazer essa experiência também. Já que eu estou falando de experiência, eu trouxe outros tipos de experimentos aqui para a gente facilitar o entendimento. Eu peguei aqui um becker, né? Que becker nada mais é que esse copo que a gente chama aqui, ou esse frasco, e coloquei dentro dele água, óleo de cozinha e um clips. O clips é o metal, o óleo vocês sabem que é aquele azeite que a gente tem, que a gente utiliza dentro de casa, e a água em si. A gente viu aqui, a gente pode observar que essa água ficou na parte de baixo, o óleo ficou na parte de cima e o clips afundou. Ou seja,
o óleo ele é menos denso que a água. Por quê? Porque ele ficou na parte superior. E o clips afundou, ou seja, ele tem a densidade maior do que a água e do que o óleo em si. Tem um outro tipo de experimento que a gente faz, que a gente pega um frasco, coloca água e depois insere um ovo dentro. E a gente vê o quê? A gente vê que neste frasco, que é um becker um pouco maior, a gente colocou um ovo dentro e o ovo afundou. Por quê? Porque o ovo é mais denso do que a água. Então ele afunda. Essa água é uma água doce. Eu não introduzi sal, mas eu posso mudar a densidade dessa água. Como? Inserindo sal dentro dela. E aí a gente vai para outra parte, que seria esta. Coloquei então sal e misturei, diluí esse sal nessa água. E a gente pode ver que o ovo ele boia. Por que ele boia? Porque ele se tornou menos denso do que essa água. Porque eu aumentei a densidade da água, porque eu introduzi sal dentro dela. Ou seja, a gente viu lá que a água salgada ela tem uma densidade superior à água doce. Por isso que o ovo boia. Eu mudei a densidade dessa água porque eu introduzi mais massa para ela e o volume continuou o mesmo. Então o ovo se tornou menos denso. Então nessa aula a gente trabalhou sobre densidade, eu trouxe alguns exemplos e agora eu quero que você curta o canal, se inscreva, compartilha e bora para a próxima aula.